Uma vitória separa o Ceará do acesso, isso independente de qualquer outro resultado. Algo que parecia improvável, quase impossível, agora está muito próximo. R$ 63.908. Esse é um número que deve ficar na memória do torcedor do Ceará para sempre, porque esse é o maior público registrado na história da Arena Castelão desde 2013, quando ela foi reinaugurada e utilizada nas Copas da Confederação e também na Copa do Mundo. Esse é o maior público registrado no futebol brasileiro em 2024 e esse é disparado também o maior público registrado pelo Ceará na sua trajetória de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai falar, além da fantástica demonstração de amor, de apoio da torcida do Ceará no jogo de hoje, a gente vai falar também, claro, sobre a vitória, importantíssima vitória do Ceará, 8ª seguida em casa sobre o América Mineiro, que coloca o Ceará na 4ª posição, dependendo apenas de si. O Ceará fecha a penúltima rodada com uma vitória e aí fica só dependendo de uma simples vitória, simples resultado positivo contra o Guarani lá em Campinas, o Guarani já rebaixado, para não depender de nenhum outro resultado e conseguir algo que era improvável, mas que agora está muito próximo. Antes de a gente continuar, deixa eu lembrar que eu estou usando, claro, Minimal Club. Esse mês de novembro está acabando, mas dá tempo para você aproveitar um monte de desconto que está rolando no site. Usando o meu cupom JUSSA, você ganha 15%, já para começar, 15% de desconto. Ajuda, obviamente, aqui ao canal, mas você aproveita para se presentear e dar de presente um produto de muita boa qualidade. Ó, essa linha casual ainda tem camiseta de manga longa, tem calça jeans, tem cueca, tem a linha fitness, tá? Tem a linha fitness, tem as camisas de alfaiataria que voltaram também, estão à disposição lá no site. Então, clica no primeiro link na descrição do vídeo para você aproveitar o mês de novembro cheio, recheado de promoção, de desconto, e usando o meu cupom, obviamente, JUSSA, você ganha 15% de desconto. Eu estou sempre usando Minimal Club, que está fortalecendo, acreditando aqui ao canal. Já somos mais de 26 mil inscritos. Eu desejo boas-vindas a todo mundo que está chegando agora. Se você ainda não foi inscrito, está vendo o vídeo, chegou por aqui, torcedor do esporte, torcedor do Goiás, torcedores envolvidos nessa luta sensacional, insana da Série B do Campeonato Brasileiro, sejam todos bem-vindos. Torcedor alvinegro, mais ainda, a gente vai falar sobre esse resultado muito positivo, assim, sobre todos os aspectos, essa vitória sobre o América Mineiro. Muito importante na caminhada do Ceará, que ao longo dessa Série B oscilou e que tem uma arrancada sem precedentes, uma arrancada impressionante. O Ceará que até a última rodada não havia vencido 3 partidas seguidas, agora vai para a 4ª vitória seguida. São 8 vitórias seguidas em casa, então o fator casa ele é determinante para que o Ceará nesse instante dependa apenas das suas próprias forças para conseguir o acesso. O Ceará venceu 8 dos últimos 10 jogos, ele só perde para Santos e Sport fora de casa, no mais são vitórias, e fica dependendo de uma simples vitória sobre o já rebaixado Guarani lá em Campinas, para fechar e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro depois de quantos anos? O último foi 2009, gente. 15 anos depois, o Ceará também em Campinas, ali foi contra a Ponte Preta e na penúltima rodada da Série B de 2009, o Ceará conseguiu acesso no interior paulista e agora pode repetir o feito, 15 anos após, em Campinas, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Certamente com uma invasão de torcedores alvinegros no próximo domingo. Mas o jogo aqui, aliás, esses últimos jogos, sempre o Ceará sem margem de erro, né? Esses últimos jogos foram transformados sempre no jogo mais importante. O próximo sempre era o mais importante. O jogo contra o Botafogo era o jogo mais importante do Ceará na temporada. Esse contra o América Mineiro passava a ser o jogo mais importante do Ceará na temporada. O jogo contra o Guarani será o jogo mais importante do Ceará na temporada. Porque se depender do Santos, não sei, tá? O Goiás já entra em campo sem chances. Então, para o Ceará conseguir um acesso, e aí independe de qualquer outro resultado, não precisa nem ficar sabendo o que está acontecendo lá no Recife, em Goiânia, porque o Novo Horizontino joga contra a equipe do Goiás em Goiânia, o Sport recebe o Santos lá na ilha,
E o Ceará, fazendo a parte dele, independente de qualquer outro resultado, fica com acesso. E convenhamos, cá para nós, eu não serei hipócrita nesse momento, dizer, pouca gente acreditava, né? Acho que o torcedor do Ceará pode bater no peito e dizer, olha, eu resolvi, eu decidi acreditar, aquela média ali que beirava 30, 40 mil a cada jogo, os torcedores, vários desses torcedores foram aos jogos mantendo uma média altíssima, assim, o Ceará tem 9 dos 10 maiores públicos desta Série B, sem sombra de dúvidas, a torcida que fez a diferença, e de fato, isso aí não é um discurso populista não, o Ceará é o melhor mandante da Série B depois dessa vitória sobre o América Mineiro, passa a ser o melhor mandante da competição. Isso não é por acaso. Um time que oscilou tanto, um time que ficou tão pouco tempo no G4, o fator casa, nesse momento de decisão, óbvio que influencia. É claro que a gente precisa falar sobre as mudanças promovidas pelo técnico Léo Condé, que deram equilíbrio a essa equipe, que sempre teve um ataque muito forte. Eric Pulga, não por acaso, o artilheiro da competição. Saulo Mineiro é um dos que tem mais participação em gols, junto com o Guilherme dos Santos. O Ailon tem feito também seus gols. Esse trio tem mais gols do que muitos times da Série B. Times completos, 6 times, eu acho, se eu não estiver enganado. O trio tem mais gols do que 6 times na competição toda. Então, o ataque sempre funcionou. O problema do Ceará era a instabilidade defensiva. E o técnico Léo Condé conseguiu, nesses últimos dias, nesses últimos jogos, dar sustentabilidade, dar equilíbrio necessário para que o time, de fato, lutasse pelo acesso. Não ficasse apenas próximo do G4 e entrasse no G4, passasse a entrar, fosse no outro estágio. E isso aconteceu a partir do momento que o Ceará teve essa sequência, né? Terceira vitória seguida, colocou o Ceará no G4 com um tropeço, com o resultado do Sport. O Ceará assumiu a 4ª posição, o Sport retomou momentaneamente, mas depois da vitória de hoje, uma vitória difícil, uma vitória muito complicada sobre o América Mineiro. É verdade que o América não chegou a ameaçar tanto, o Ceará tinha até ali um domínio, mas 1-0 é um placar mínimo na conta do chá, e é um placar muito perigoso, tanto é que o América no finalzinho do jogo coloca uma bola no travessão, na cobrança de escanteio, a bola fechadinha, toca no travessão, deixando o torcedor do Ceará sem fôlego naquele momento. Mas assim, no jogo no todo, o América não ameaça o Bruno. O Bruno não faz nenhuma grande defesa. Quem tem as rédeas da partida é o Ceará, sai na frente e, de novo, o Saulo Mineiro converte a 6ª penalidade dele. Ele cobrou 6 pênaltis e converteu todos. Dessa vez ele não cobra do lado esquerdo do goleiro, como nas últimas cobranças ele fez. Batia forte, lado esquerdo, a bola até, no jogo contra o Botafogo, não sei se vocês lembram, a bola até toca na trave e entra. Hoje, o goleiro do América, o Elias, foi para o canto esquerdo, mas o Saulo escolheu o canto direito, fez 1-0 para a equipe do Ceará, e eu tenho algo assim muito bem definido, não sei se vocês pensam igual a mim. O espaço está aqui para vocês comentarem também. O grande nome do Ceará na temporada e no campeonato é Eric Pulga. Para mim é o craque do Ceará no ano. O mais regular é o Lourenço, jogador que entrega muito sempre, né? O Lourenço não faz um jogo nota 5, é sempre mantendo a média, muito regular e muito importante para o funcionamento do todo. O jogador mais decisivo é Saulo. O mais decisivo é o Saulo Mineiro. O Saulo é o cara que erra bastante, mas não se omite, ele não se esconde do jogo, muito pelo contrário. E aí eu não estou falando que Saulo é craque, é longe disso também, tá? Não sejamos tão extremistas. Acho que a gente precisa encontrar o meio termo para falar de Saulo. Ele é um jogador muito voluntarioso, que não desiste em jogada nenhuma, um jogador chato na verdadeira acepção da palavra e no bom sentido dessa palavra, é um jogador que perturba a marcação adversária e é um jogador que nunca vai lhe faltar vontade. Eu falei isso nos vídeos anteriores, mas a gente precisa ressaltar. Se no jogo contra o Botafogo ele teve um aproveitamento espetacular, ele perde um gol incrível no início do jogo hoje, contra o América Mineiro, mas ele decide, ele cria oportunidades. As chances mais claras sempre ficam ou com o Saulo ou com o Eric Pulga. O Eric Pulga é o cara da reserva técnica, né? É o melhor do ataque do Ceará, e o Saulo é o mais voluntarioso, o que tem mais força física,
o cara que tenta mais vezes, e como o Saulo tem sido decisivo, não somente nessa Série B. O Saulo foi decisivo também na conquista do campeonato estadual, que foi muito importante. Esse campeonato cearense, ele tem um peso a mais, ele tem um valor agregado, poderia ser o hexacampeonato do Fortaleza, algo que nenhum time cearense conseguiu na história do futebol estadual. Então, evitar esse hexa do Fortaleza tem um peso muito grande, e o Saulo foi determinante para essa conquista também, além, claro, de ser um jogador muito útil na campanha do Ceará nesta Série B do Campeonato Brasileiro, que está na reta final, tem a Série A, e se você quiser um ambiente seguro para se divertir, vem para a Bet Nacional, a Bet do Brasil. A Bet Nacional é uma bet regularizada pelo governo, liberada pelo governo, porque ela sabe respeitar as regras, mas sabe principalmente respeitar você. Por isso, o Brasil inteiro sabe, jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Jogue com muita responsabilidade, claro, um recado para maiores de 18 anos. O Ceará está com uma mão no acesso. Falta um jogo. O Ceará precisava vencer todas as partidas. Está muito próximo disso, para não depender de nenhum outro resultado. O Ceará tem 63 pontos, a mesma pontuação do Sport, mas assume a 4ª posição pelo número de vitórias. E está precisando de uma última vitória contra o Guarani. A mesma coisa, algo parecido aconteceu com o Vila Nova ano passado. O Vila estava muito próximo do acesso, precisava apenas vencer o ABC, também fora de casa, no jogo lá em Natal, o ABC já rebaixado, e o Vila acabou perdendo o jogo. Não acho que isso vai acontecer com o Ceará, mas é sempre bom ficar alerta, porque futebol tem muita surpresa. E eu vejo nesse elenco do Ceará, nesse grupo de jogadores, um grupo de jogadores muito comprometidos com a causa, querendo fazer história. E se eles conseguirem conquistar esse acesso, que beirava o impossível, que era improvável, eles ficarão na história do Ceará Sporting Clube. No ano que teve muitos percalços, mas que dentro de campo o Ceará consegue ótimos resultados com o título do cearense e com, quem sabe, o acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, que tem como um dos protagonistas a sua torcida. Se o Ceará está nessa condição, eu falei em vídeos anteriores, é por causa do seu torcedor. O torcedor faz a diferença e hoje, além de fazer a diferença, ele fez a história. Grave esse número, 63.908 torcedores hoje na Arena Castelão, o maior público da Arena, o maior público do futebol brasileiro na temporada, o maior público disparado do Ceará na história da Série B. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. A gente se vê e será em breve.